Em Jataí, nos últimos dias, as temperaturas elevadas têm causado grande desconforto à população. E muitos são os reflexos para a saúde de todo esse calor e baixa umidade. O clima excessivamente seco, como agora, ele causa inúmeras repercussões sobre o organismo da pessoa. Inicialmente com relação à questão da hidratação, principalmente as crianças e os idosos, elas são os mais afetados porque elas são as que mais dependem da oferta do líquido pelos pais ou pelos cuidadores, no caso dos idosos. Então, a desidratação tem que se ter muito cuidado em oferecer sempre muito líquido. Além dessa questão da desidratação, as doenças respiratórias se tornam mais comuns, porque como o ar está muito seco, a transmissibilidade dos vírus e dos componentes patógenos que estão em suspensão no ar, ele se torna mais fácil. Então, a transmissibilidade das doenças se torna muito mais fácil. Além disso, as questões relacionadas também a alimentação, o desconforto que esse calor excessivo causa e questões de pele, a pele resseca muito, principalmente no caso dos idosos, são todos esses aí repercussões negativas desse clima excessivamente seco. Dr. Nonato diz que, ao contrário do que acreditam algumas pessoas, o calor não causa um mal que possa levar à morte de forma repentina e também esclarece que o calor exagerado não eleva a pressão arterial. Não existe uma ligação direta de temperatura com hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela está ligada mais a fatores alimentares, quem se alimenta com excesso de sal, fatores próprios do indivíduo como sedentarismo, dieta errada e tudo mais, e questão étnica também, né? A questão da etnia, da herança, que muitas vezes pacientes que já vêm de famílias de hipertensos, mas diretamente ligado ao clima, não podemos fazer essa coligação. Ele ainda sugere alguns cuidados que as pessoas devem ter para amenizar os efeitos da temperatura elevada no organismo. Os principais cuidados que nós médicos orientamos, principalmente devem ser voltados aos idosos e às crianças, que são aqueles que estão mais suscetíveis às consequências do calor excessivo. Mas os principais cuidados seriam oferecer muito líquido, né? E usar roupas mais adequadas, ou seja, roupas que tenham uma ventilação maior, que retenham menos calor, roupas de cor clara e mais folgadas. E, além do mais, expor pouco ao sol, né, que o sol está muito forte, e sempre usar o protetor solar, porque como é um período de baixa umidade, a umidade do ar já é um fator protetor contra os raios ultravioletas. Como essa umidade está muito baixa, a exposição da pele ao sol ela é mais maléfica. Então, aconselha-se, além de uma hidratação com cremes, o uso dos protetores solares e evitar a exposição prolongada. Ele ainda comenta as afirmações de que o ventilador e o ar-condicionado possam ser prejudiciais à saúde. Não, o ar-condicionado ele deve ser usado numa temperatura que não seja excessivamente fria, porque senão o frio excessivo, evidentemente, ele vai predispor algum desconforto respiratório. E os ventiladores também não tem problema, evitar pessoas que tenham doença infecto-contagiosa, porque o ventilador pode ser um fator de propagação de vírus. Mas se for um ambiente que as pessoas estejam sadias, não há problema. Uma orientação muito importante, principalmente com relação ao ar-condicionado, é que sejam feitas as limpezas periódicas do filtro, porque senão o ar-condicionado ele é um emissor de ácaros e outras bactérias que se tornam nocivas no ar que as pessoas respiram. E quando questionado sobre os males de se dormir, por exemplo, sem camiseta, Dr. Nonato explica que se forem evitadas correntes de ar, não há problema. Não há problema. Isso daí eu acho que a transpiração se torna mais fácil e desde que haja um conforto não é problema. O que deve se evitar são as correntes de ar, que muitas vezes podem propiciar as doenças tanto respiratórias quanto imunológicas, mas um ambiente bem ventilado não é problema.